Hoje nós vamos ver uma aula relacionada a um tipo de tabela que nós damos o nome de distribuição de frequência, que ele vem à parte devido à sua importância. Então, ele não vem junto com as séries estatísticas, né? Além de ser uma série estatística, mas não vem juntamente com elas. Então, ela é deixada um pouco depois que o aluno já tem uma certa ideia do que vem a ser tabelas, para a gente entender uma tabela específica que é a distribuição de frequência, tá? Então, nós vamos ver aqui exatamente a distribuição de frequência, tá? Vamos lá, então. O que será essa distribuição de frequência? Então, vou pegar um exemplo aqui para entender melhor. E aí já tem o primeiro conceito importante, tabela primitiva. O que é a tabela primitiva na distribuição de frequência, né? Então, aqui eu tenho uma pesquisa que eu realizei no colégio, o colégio A. E nesse colégio A, eu fiz uma amostra de 40 alunos. Tá vendo como é que as matérias vão dando sequência, né? Uma vai seguindo sequência para o próximo assunto. Dentre esses 40 alunos, eu medi a estatura. Então, nós temos aqui colocado vamos dizer assim, de uma notação, né? Essa notação, ela não tem ordem nenhuma. Eu peguei o aluno número 1, peguei a medida dele, aluno número 2, e assim por diante, ó, tá vendo? E foi colocando aqui no meu caderninho de anotações. Então, quando você tem uma anotação como essa, da pesquisa realizada, sem nenhuma organização, apesar que aqui já está bem organizadinho, né? As linhas e as colunas, bonitinho, mas poderia ser bem bagunçado, né? Nós damos o nome de tabela primitiva. Então, a tabela primitiva é o que você tira lá no seu campo, na sua pesquisa de campo. De uma maneira bem simples, tá? Bom, aí eu vou pegar essa tabela, esses alunos, 40 alunos, e vou colocar eles numa tabela um pouco mais organizada. Então, essa tabela 5.2 é uma tabela que mostra a mesma tabela anterior. Só que como eu organizei ela recebe um nome diferente. Ela vai receber o nome de hall. Quer dizer, hall quer dizer a tabela primitiva organizada. Ela está em organização de que maneira aqui, ó? Da menor altura para a maior altura. Deixa eu só colocar o Gustavo aqui que chegou. Boa noite, Gustavo. Terceiro, né, Gustavo? Não respondeu. Ah, tá no chat. Certo, porque o outro Gustavo já tinha entrado primeiro. Boa noite. Então, como eu estava dizendo aqui, essa tabela organizada em ordem crescente, nós damos o nome de hall. Então, grave essa palavrinha aí, tá? Hall. Então, toda vez que a tabela está organizada, dá esse nome. E aí nós podemos colocar tanto em ordem crescente como decrescente. É mais aconselhável colocar em ordem crescente. Tá vendo aqui, ó? 150, aí olhando aqui para baixo, ó, descendo, 151, 152, 153 e assim por diante até chegar no maior valor. Então, esse é o hall. Bom, agora a gente vai ver a tabela desse hall. Tá aí, ó. Então, essa tabela, aí já é uma tabela super organizada, né? Aí você tem o título, tem as duas colunas, tem as linhas,
né? Bonitinho, total de alunos, né? Só faltou aqui a fonte, né? Porque a fonte foi, como ele não colocou completamente da pesquisa, não colocou fonte. Mas ele podia colocar aqui, né? Colégio A. Vou ter colocado lá, ficaria legal. Acho que a Michelle já entrou, saiu. Não, a Michelle entrou não. Entrou agora. Agora vamos entender essa tabela. Ela é chamada distribuição de frequência. Por que motivo? Gente, observe que lá no hall, no slide anterior, algumas alturas elas repetiram. E até algumas alturas estava bem próximo o valor uma da outra, né? Vocês imaginam fazer uma tabela com 40 alunos? Fica meio difícil, né? Só um minutinho que está entrando aqui. Então, não dá para fazer uma tabela 40 linhas. É complicado, né? Ou até 30, dependendo do resultado lá da tabela do hall. Então, o que a gente faz nesse caso? Você faz intervalos. Olha que o primeiro intervalo que apareceu aqui, ó. Qual que é o intervalo que apareceu? Olha só. 150, 154. O segundo intervalo, 154, 158. Está de 4 em 4. E quando você compacta, coloca o intervalo, você diminui a quantidade de linhas. Diminuindo a quantidade de linhas, a nossa tabela ela fica mais compacta. Certo? Então, esse é o motivo da tabela chamada distribuição de frequência. E ela é muito usada, porque tem várias pesquisas de campo que são muitos termos, são muitos valores. Então, você pode muito bem compactar usando uma tabela como essa, distribuição de frequência. Tá? Então, aqui no caso do exemplo, foi sobre estatura e a frequência dos alunos. Certo? Então, nesse caso, a distribuição de frequência... Só um minutinho aqui que eu estou colocando a Vitória Souza. Está entrando agora. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, a estatura e a frequência, né, de alunos, é um exemplo bem claro e bem simples, né, da aplicação da distribuição de frequência. Então, o que a gente vai entender nessa aula de hoje? Como que nós construímos essa tabela? Como é que a gente tem lá uma tabela primitiva e eu chego nessa tabela? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é exatamente entender os elementos que compõem essa distribuição de frequência. Certo? Então, esse é o exemplo, é essa tabela aí que a gente vai discutir hoje. Tá bom? Então, vamos a esses elementos. Então, o primeiro elemento, a primeira palavrinha que aparece é classe. Classe não é classe de aula, não. Classe, que vai ser representado pela letra I ou a letra K, depende do autor, depende do... Quem gosta de uma gosta da outra, né? Representa o intervalo de variação. Quer dizer, o que é o intervalo? Vou voltar no anterior aqui para vocês observarem. Olha só, essa primeira linha aqui, eu poderia colocar um I aqui, uma coluna à parte, que não há necessidade de colocar, e colocar o número 1. Depois, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, assim por diante. O que representa esses números do I? É a classe. Ah, essa é a primeira classe. Ah, essa é a segunda classe. Essa é a terceira. Essa é a quarta. É como se fossem as linhas, certo? Essas linhas nós damos o nome de classe. Porque pode muito bem o exercício perguntar assim: qual que é o primeiro valor da classe 1?
qual o primeiro valor da classe 6? Então, você tem que saber qual é a classe que você vai responder a pergunta. Então, por isso que o primeiro elemento é o que é classe, né? Então, se você observar aí na nossa tabela, o 154 e o 158 correspondem à segunda classe. Então, I igual a 2. Eu dou um exemplo aí. Certo? Então, o primeiro elemento, classe. Letra I. Ok? Entendidos? Vamos para frente. Limite de classe. Bom, vamos entender agora o que é isso. Segundo item, limites de classe. O que é limite de classe? São os extremos. O que são os extremos? É o primeiro valor e o último valor. Então, no caso do exemplo que ele citou lá, do I2, da classe 2, você tem o limite inferior, que ele chamou de L minúsculo, L2, quer dizer, classe 2, e o L maiúsculo, que é superior. Então, lá na tabela, nós vimos isso, que é 154 e 158, na segunda classe, né? Muito bem. Muito importante, isso aqui nossa, isso aqui o aluno comete erro mesmo. Tem que entender esse símbolo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vamos compreender o que significa este símbolo. Lá na segunda linha estava assim, ó. Vou repetir aqui para vocês entenderem melhor. Estava 154. Tinha esse símbolo aí, ó. Tracinho, tracinho. E na frente estava 158. Essa é a segunda linha, tá? Estava lá na tabela. O que representa isso? Limite inferior, limite superior. Só que, o que acontece com esse símbolo? Esse símbolo está te mostrando que nessa classe 2, o 154 está incluído nessa classe. O 158, não. O 158 vai aparecer na classe de baixo. Então, se você for contar a frequência dos alunos, você terá que colocar nessa classe 2, nesse nível 2, nesse I igual a 2, apenas os alunos que têm altura 154, 155, 156 e 157 centímetros. O 158 não entra nessa classe 2. Ela vai entrar na classe de baixo, porque a classe 3 estava escrita assim, ó, 158, tracinho, tracinho, 162. Então, na terceira classe, você tem novamente o mesmo número do de cima. Mas ele vai só ser contado nessa terceira. E aí é uma confusão. Por quê? Porque esse símbolo aqui, ó, aqui inclui, aqui não tem um tracinho. Então, não inclui, está aberto. Na matemática, a gente fala estava aberto, né? Não entrava esse valor. Nesse intervalo não tem esse valor, né? Então, na estatística também nós temos isso, tá? Então, segundo item, o limite inferior e o limite superior. O terceiro item, como essa matéria tem muitos elementos para entender, eu estou indo bem devagarzinho, tá, gente? Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Terceiro, amplitude de um intervalo de classe. Amplitude de um intervalo de classe. O que quer dizer isso, professor? É a medida do intervalo que define a classe. Então, como é que eu vou calcular esse intervalo de classe? Você vai pegar o
limite superior menos o limite inferior. Então, nós estamos fazendo o cálculo da segunda classe, desde o início, estão vendo, né? Então, eu vou pegar o 158, que é o maior valor, e vou subtrair com o menor valor da classe, que é 154. Então, eu descobri aqui a amplitude de um intervalo. A amplitude do intervalo ele chamou de H. Tem autor que coloca A mesmo, de amplitude. Hoje eu vou passar para vocês alguns vídeos no YouTube, o professor considera A. Não tem problema nenhum, tá? Então tá aí, gente. Isso que é amplitude de um intervalo. É quantos elementos vai ficar na mesma classe. Quantos números? De 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6. Então depende muito da pesquisa que você realizou. Quantas pessoas participaram e tudo mais, tá? Aí entra a importância da amostra, né? Da amostragem. Então, esse é o terceiro elemento. Quarto elemento. Quarto elemento está mostrando aqui uma outra amplitude. O que é essa amplitude? É a amplitude total da própria tabela, não de cada classe, da tabela toda. Então, como é que a gente vai fazer? É mais ou menos igual do de cada classe, né? Você vai pegar o número maior da tabela, no caso lá foi 174, né? O valor maior da tabela, menos o valor menor. Então, ficou 174 menos 150 deu igual a 24. Então, a amplitude total daquele exemplo citado ali atrás, né? É 24 elementos. Ou melhor, 24. 24 elementos não, né? Foram 50 alunos, né? Ou 40. Agora eu fiquei em dúvida. Vamos voltar lá para ver, para não ter dúvida, né? 40 alunos. Não 50. Então, olha só. Nota-se que as classes possuem o mesmo intervalo. Então, se todas as classes vão ter o mesmo intervalo para ficar organizado, eu posso, então, calcular o seguinte. Se eu pegar a amplitude total e dividir por cada intervalo, no caso é 4, de 4 em 4, eu descubro então o I, ou o K, né? O que é? As classes. Então, nesse caso aqui, deu 6 classes. Então, depende muito do exercício. Às vezes ele te dá uma informação que eu quero que você construa uma tabela com 6 classes, eu quero que você construa uma tabela com 5. Então, ele dá alguma informação. Aí você pode utilizar esses cálculos bem simples para determinar intervalo, determinar quantas classes, etc, etc. Tá? Então, por isso é importante de entender esses elementos. Amplitude total, amplitude de cada intervalo, o que é classe, o que é limite superior, o que é limite inferior. Então, por isso que eu estou passando esses elementos para depois a gente entender lá no exercício o que eu devo fazer. Tá? Amplitude amostral. Amostra, né? Quer dizer, a minha amostra, lá teve uma diferença da amplitude total da distribuição, se vocês observaram. Lá na tabela, apareceu o valor de 173, valor máximo, e o valor mínimo 150. Então, deu uma diferença de 23 em vez de ser 24. Porque isso vai acontecer muito na hora que você vai construir a tabela, porque às vezes a tabela passa um pouquinho do último valor que você encontrou. Isso não tem importância, tá? É porque se você vai colocar numa ordem, sendo o mesmo intervalo, bonitinho, nem sempre vai coincidir com o maior valor da distribuição, tá? Então, isso não tem problema, mas é importante você entender o que é a amostra amplitude total da distribuição e a amplitude total da própria amostra, tá? Para ver essa pequena diferença. É pouca coisa. Não vai acontecer uma diferença muito grande. Lá deu 24, aqui deu 23, né? Outro elemento também, que vai acontecer muito, e principalmente quando começar os cálculos, tá? Eu vou precisar desse aqui, ó.
para calcular a média aritmética, eu preciso do ponto médio, tá? Então, vamos gravando isso aqui, porque depois na matéria seguinte, nós vamos precisar desse elemento, tá? Ponto médio de uma classe. Ponto médio de uma classe é você pegar o limite superior e o limite inferior e dividir por 2. É o ponto médio, né? É o meio. Então, se você tem lá 154, 158, qual que é o ponto do meio? 156. Então, é como se fosse uma média aritmética, né? Pega os dois valores e divide por 2. Então, isso aqui acho que não tem segredo, né? Aqui ele fez o cálculozinho aqui da segunda classe. Sempre pegando a segunda classe, ó. Então, 156 centímetros é o ponto médio dessa classe número 2. Então, a gente coloca esse número 2 exatamente para mostrar qual é a classe, tá? Se fosse a terceira, aqui seria 3, se fosse a quarta, aqui seria 4. Só para dar uma orientação melhor para você na situação da distribuição de frequência, né? Ficar organizado, né? Muito bem, mas aí você vai fazer assim a pergunta. Professor, mas eu tenho lá o exercício, ele só me deu a tabela primitiva, aquela tabela que eu fiz lá, a amostragem, fiz minha pesquisa de campo. E aí? Só fala no exercício, construa uma distribuição de frequência com intervalo de classe. O que eu faço, professor? Só com a tabela primitiva. Aí, o que eu preciso fazer? Bom, aqui no meu texto básico, eu estou considerando uma regra de um matemático, que é essa regra aqui. Depois do vídeo da internet, que eu vou passar para vocês, ele vai falar o nome do cientista lá, do matemático. Essa é uma das regras, não é a única, tá bom? Mas é a mais usada, é essa aqui. Então, o que ela representa? Essa forma representa como determinar o I. O que é o I? Número de classe. Então, é mais ou menos, é aproximado. Deixa bem claro aqui que não vai dar um valor exato, tá? Em muitos casos vai dar valor aproximado, a maioria, vamos dizer assim. Então, é aproximadamente, você vai ter o número 1, é da fórmula, tá? Não é, por que é 1? A forma da sua expressão matemática, ele comentou com 1, mais 3,3 vezes log de n. 3,3 log de n. O que é esse log? Logaritmo. Então, é uma função logarítmica aqui, tá? Para você determinar o número de classe. Logaritmo. Então, aqui tem os elementos que representa, né? O i é o número de classe, o n é o número total de dados. Então, no caso aqui seria log de 40. Ixi, mas como é que eu calculo log de 40? Aí você vai ter que ter uma ferramenta calculadora. Calculadora científica, HP. Certo? Por quê? Nós não podemos ficar perdendo tempo para calcular logaritmo na maneira tradicional, né? Colocar na mesma base, aquela coisa toda. Quando tem um número, por exemplo, se fosse log de 100, aí ficaria mais fácil. Mas nem sempre vai dar um valor muito fácil de calcular o log. Lembrando que esse log aqui de base é 10, tá? Quando não aparece a base, é porque a base é 10. E o H representa o intervalo que nós vimos lá, né? Já viu essa fórmula aqui lá atrás. Então, você pega a amplitude total da amostra, divide pelo número de classes. Aí você encontra o valor do H. Aí, que já foi feito o cálculo lá atrás, né? Só está repetindo. São 24 do valor maior para o valor menor, que é a amplitude total da distribuição. Divide por 6, vai dar igual a 4. Então, são 4 valores em cada classe, né? Então, esse é um elemento importante. Como descobrir o número de classe, como descobrir o intervalo de cada classe. Feito isso, aí você consegue determinar a tabela, né, do chamado distribuição de frequência, certo? Bom, aqui nós vamos fazer, então,
Esse aqui é um exercício, mas na verdade é um exemplo para a gente seguir aqui, para ver se a gente consegue determinar e completar essa tabela, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Depois tem umas perguntinhas aqui a respeito dessa tabela que a gente vai construir, tá bom? Bom, eu vou sair agora, porque falta 5 minutos, não dará tempo para a gente completar essa tabela. Então, eu vou sair aqui, você já pode entrar no mesmo link, para a gente completar essa tabela. Deixa eu parar aqui a gravação.